Bom, boa tarde então a todos e todas. Eu estou gravando o encontro, né? E hoje a gente vai falar sobre dois contos que são A Morte Amorosa, do Théophile Gautier, e Os Amigos dos Amigos do Henry James, né? Os dois contos estão nessa coletânea aqui do Ítalo Calvino, organizada pelo Ítalo Calvino, né? Contos Fantásticos do século XIX. E eles têm algumas décadas de distância, né? O ano de publicação. O primeiro, cronologicamente, é A Morte Amorosa, né? E pelo que eu vi aqui, conversando, essa conversa antes de começar a gravar o encontro, essa conversa inicial com os presentes aqui, a maioria leu A Morte Amorosa, né? E eu não sei vocês que estão online aí, como que foi, né? Mas, enfim, a ideia, mais ou menos, é conversar contando com a participação de vocês, né? E não tanto uma, uma apresentação, né, da minha parte, assim. Mas, enfim, a primeira coisa que a gente pode fazer, né, é, é retomar a história, né, da morte amorosa, né? Então, basicamente, o que acontece? Tem um padre de 60 e poucos anos contando a história, a sua própria história para um padre mais jovem, né? A respeito de um caso amoroso que ele teria vivido, né? E que começou quando ele estava no dia da ordenação dele, né? Então, ele tá para ser ordenado na igreja e daí ele vê uma mulher que é assim de uma beleza extraordinária e tal, né? E ele que até então nunca tinha tido nenhuma experiência além da educação para o sacerdócio, né? Fica completamente é, apaixonado pela mulher, né? E isso deixa ele em dúvida quanto à vocação que ele teria ou não para levar a vida religiosa, né? Daí começa o conflito, né? Ele inicialmente está num local próximo de onde ele se ordenou, depois ele vai mudar para um outro local onde ele vai dedicar a sua vida, né? E quando ele está saindo, ele vê pela estrada, né, uma espécie de castelo onde viveria essa mulher que se chama Clarimonde, né? E, e essa Clarimonde é uma cortesã, né? E tem uma fama assim de levar uma vida bastante li- libertina, sei lá que nome dá para isso. E daí, num determinado momento, esse padre ele é chamado, né, para dar extrema unção na mulher, né? E daí, quando ele fica lá no quarto, a mulher tá morta, né? Só que ele sente atração por ela, né? E as descrições são muito bem feitas, muito bonitas, né? E daí ele beija a mulher, né? E daí a mulher começa a visitar ele à noite nos sonhos, né? E então ele começa a viver uma vida dupla. Quando ele dorme, ele vive como amante dessa mulher Clarimonde. E quando ele acorda, ele vive uma vida de padre, né? Mas já de forma completamente conflituosa, né? Ele chega a colocar em questão se quando ele vive
como padre que seria a vida do sonho dele e não o contrário, né? Até que tem um abade, né, que é mais velho, que se chama Serapião, e esse abade, né, ele percebe desde o início o que está acontecendo com o padre, né? Que é o Romuald, né, o padre. Daí o abade tem um detalhe também, essa Clarimonde, num determinado momento, ela começa a ficar doente, né? E fraca. E daí o, o Romuald, né? Machuca o dedo e ela vai lá e chupa o sangue do dedo dele, né? E daí ela fica melhor. Que é uma vampira, né? E daí ele percebe que ela começa a fazer isso quando ele dorme, né? Ele até facilita e ele gosta tanto dela que pensa, eu daria, né? E daí o conflito vai ficando cada vez mais intenso, né? Porque ele se sente dividido, né? E exausto dessa duplicidade, né? Até que o Serapião chega e fala assim, olha, eu vou te mostrar quem que é essa mulher. E o que ela é de verdade, né? Então ele pega lá uma picareta, sei lá, algum instrumento, vai lá, abre o caixão, né? A sepultura lá e joga água benta nela e ela vira cinza, né? E ela tem uma gotinha de sangue na boca quando ele abre o caixão. E daí, mesmo assim, ele depois de muitas décadas, né, ele está contando essa história, só que ele ainda está emocionalmente envolvido, né? E ele conta assim para esse padre jovem, né, como sendo uma coisa que ainda não é completamente resolvida para ele, né? Mas enfim, eu gostaria de ouvir as observações de vocês a respeito do conto, né? Eu vou começar retomando uma coisa que o Matheus, esse Matheus aqui, de óculos, falou que o Todorov menciona esse conto no livro dele, né? Então, ele menciona que esse conto é fantástico, maravilhoso, porque a partir do momento em que a água benta é jogada no túmulo e o cadáver que estava intacto se transforma em cinza, né? A gente tem que admitir a existência do sobrenatural nesse mundo ficcional, né? E daí eu falei assim para ele, bom, será que é mesmo, né? Ou será que a gente pode discutir melhor essa questão, né? Então eu começo jogando essa questão para vocês. O que vocês acham disso, né? Tanto os que estão online quanto os que estão presencialmente aqui. Você não sabe se é real, se ele realmente viveu aquelas duas vidas ao mesmo tempo, né? E aí, ao você se questionar dessa sanidade dele, você também questiona se realmente o que ele viu é isso, né? Se realmente virou simples, porque isso pode ser questionado. Mas se a gente não questionar, aí realmente maravilhoso que faz. Sim. É isso, o que a Bruna está falando. Não sei se deu para ouvir aí. Deu para ouvir? Aline, Marcele e Juliane, conseguiram ouvir o que a Bruna falou? Aham. Não, então, o que a Bruna falou tem a ver com o narrador, né?
que a gente pode, assim, eu estou falando com as minhas palavras agora. O narrador é não confiável, né? Essa que é a questão. Por quê? Porque é um narrador em primeira pessoa. Ele é, a gente chama de autodiegético, né? É o narrador protagonista, ou seja, aquele que está diretamente ligado ao conflito da história, certo? Então, uma vez que ele é o narrador protagonista, a gente pode, agora, retomando o que a Bruna falou, a gente pode duvidar da sanidade mental dele, por exemplo, né? Então, se a gente duvida da sanidade mental dele, tudo que ele contou é questionável, inclusive o fato de o Abade ter aberto o caixão e ter acontecido aquilo lá, né? Certo? Dá para entender? Concordam com o que ela falou? Ih, Marcelo, eu não ouvi o que você falou. A internet dela, né? Agora eu desliguei. É, você pode digitar, Marcelo? Opa, eu fechei o meu microfone. Marcelo, você pode digitar? Bom, mais alguém tem alguma ideia a respeito dessa questão? Vocês entendem o que ela colocou? Eu acho que a questão mais porque ele mesmo fala, né, que ele não sabe em qual realidade ele sonha, na verdade, se é do padre, se é do... Aliás, eu tive a sensação de que quando ele não está na vida de padre, ele é até mais jovem na outra vida, não? Porque fala que ele é tipo um senhor rico e tal. Aham. Ele é um cavaleiro, né? Um sujeito mundano, né? Mais jovem porque ele faz coisas mais legais. Ele se diverte, né? Enquanto que o padre fica lá enclausurado. Né? Aliás, a questão... estava dando interferência aqui, mas parece que melhorou. Só agora eu consegui escutar vocês com clareza. Tá bom, Marcelo. O, se vocês que estão online quiserem comentar, fiquem à vontade, tá bom? Eu não sei se o áudio de vocês vai sair bem aqui, mas caso não saia, daí eu falo, vocês escrevem. A questão a questão psicológica, né, de repressão, né? O padre, ele reprime os sentimentos, por exemplo. Eu acho interessante a parte do começo, porque, como o senhor falou, é uma linguagem bem detalhada, né? Aham. E daí ele falando que ele estava louco para dizer não, a partir do momento que ele só ouviu aquela mulher, mas ele não conseguia dizer não, enfim. E foi uma paixão, tipo assim, gigantesca que acompanhou até o final da vida dele. E aí, quando o outro. Qual? Serapião? Esse mesmo. Quando ele tá com a água benta que a mulher evapora, aí ela depois aparece ainda pra ele e fala, tipo, você vai se arrepender de ter feito isso. É verdade. E aí ele fala que ele se arrepende até no fim, que ele sente saudade dela, mesmo que ela sugar o sangue dele. Enfim, né? Existe amor pra assim, a gente pode interpretar, como a Bruna falou, né, como sendo algo dele próprio, né, assim, uma fantasia, né, de alguém que teve que reprimir um monte de coisas para seguir aquela vida, né, assim, essa questão, aliás, ela de certa forma também aparece no outro ponto, né, os amigos dos amigos, né.
a possibilidade de a pessoa estar delirando, né? E também no Gato Preto, né? Que a gente viu, né? Enfim, é muito próprio do fantástico isso, né? A respeito do que eu falei da linguagem, né? Desse conto, é uma característica do Théophile Gautier, né? Apontada pela crítica, né? Então ele da primeira metade do século XIX, esse conto é da primeira metade do século XIX, 1830 e pouco. Mas a crítica, de um modo geral, associa o Gautier ao parnasianismo, né? Que, bom, geralmente a gente fala o parnasianismo é contemporâneo do realismo, ou seja, da segunda metade do XIX, né? Agora, o que é o parnasianismo? Aquela questão da arte pela arte, né? Ou seja, oi? Isso, a preocupação com a forma, né? Então, se a gente lê esse conto, a gente fica impressionado com a maneira como ele escreve, especialmente essas descrições, né? Então, por exemplo, ó, no momento em que ele vê a mulher, né? Ele fala assim, ó: levantei por acaso a cabeça, que até então mantinha inclinada, e vi na minha frente, tão perto que eu poderia tocá-la, embora na realidade ela estivesse a uma grande distância do outro lado da balaustrada, uma moça de uma beleza rara e vestida com a magnificência dos reis. Foi como se escamas estivessem caindo de minhas pupilas. Tive a sensação de um cego que subitamente recuperasse a visão. Daí, a criatura encantadora se destacava contra aquele fundo de sombra como uma revelação angélica. Parecia iluminada por si mesma, para criar a luz mais do que para recebê-la, né? E depois tem vários parágrafos assim em que ele descreve a mulher, né? E essas descrições é que são extremamente bem, né, trabalhadas, né? Assim, é difícil a gente não ficar admirado com essas imagens, né? Embora, se a gente for pensar, essas imagens sejam um pouco estranhas, porque, por exemplo, ele usa muito a questão da transparência, né? Imagina uma mulher transparente, né? Quem que ia gostar de uma mulher transparente? Mas até a maneira como ele descreve parece que essa mulher ela não é muito material, né? Como, por exemplo, ó, a criatura encantadora se destacava contra aquele fundo de sombra como uma revelação angélica. Parecia iluminada por si mesma, para criar a luz mais do que para recebê-la, né? E ele tem a sensação de que ela estava muito próxima, embora ela estivesse distante, né? Então, é como se ela não tivesse uma materialidade mesmo, né? Fala, Aline. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu estava. Na hora que você iniciou, eu estava no Uber, aí eu não consegui ouvir direito. Eu vi que você fez uma pergunta. Você poderia repetir, por favor, qual foi a pergunta? Sim, sim. A pergunta é a seguinte: que o Mateus, né, lembrou que o Todorov menciona esse conto, né? Todorov menciona esse conto quando ele está falando do fantástico maravilhoso, né? Querendo dizer que a partir de um determinado momento do conto, que é quando o Abade Serapião joga água benta no cadáver da Clarimonde, a gente tem que e o cadáver se transforma em cinza, né? Ou a Luana falou evapora, derrete, sei lá. A gente acaba tendo que aceitar o sobrenatural nesse conto, né?
E daí a questão que eu coloquei é, será que é assim mesmo, né? Era essa a questão. Ela já foi respondida, né? Mas se você quiser comentar, também fica à vontade, né? Ah, sim, tá bom, obrigada. Aham. Mas enfim, eu estava falando das descrições aqui, né? E a maneira como essa mulher é descrita, né? Isso também é mencionado, talvez, acho, pelo Todorov também. Essa mulher, ela é mais angélica do que o Abade, né? O Abade, em alguns momentos, o Abade, às vezes, ele é descrito de uma forma meio sombria, né? Como, por exemplo, na cena em que ele joga água benta no cadáver, né? O próprio padre fala isso, né? Que ele, os dois no cemitério, cavando um túmulo, tava parecendo mais dois. Isso aí. Ele fala assim, o zelo de Serapion tinha algo de duro e de selvagem, que o fazia parecer um demônio, mais do que um apóstolo ou um anjo. E tem um outro aspecto aqui, que eu não sei qual autor que menciona, mas ó, eu vou ler a sequência desse trecho. E seu rosto de feições austeras e profundamente acentuadas pelo reflexo da lanterna não tinha nada de pacífico. Senti meus membros porejarem um suor glacial e meus cabelos se arrepiavam dolorosamente na cabeça. No fundo de mim mesmo, considerava a ação do severo Serapião um sacrilégio abominável e gostaria que do flanco das nuvens escuras que rolavam pesadas acima de nós saísse um triângulo de fogo que o reduzisse a pó. O... eu não sei se... Não, o que eu lembro é de algum autor comentando uma possível sugestão, né, ele está violando o túmulo, né? Uma possível sugestão meio sexual, né, nessa cena, né, do Serapião violando o túmulo, né? Daí não sei, mas aqui quando eu fui ler, eu vi que, ó, senti meus membros porejarem um suor glacial, né? São os membros do padre narrador, né? E não do... aqui, ó. Ó, é esse trecho anterior, ó. Quanto a ele, curvado sobre seu trabalho fúnebre, pingava de suor, ofegava, e sua respiração apressada lembrava um estertor de agonizante, né? Esse estertor eu até procurei no dicionário. Respiração ruidosa dos moribundos. Mas tem algum autor que chega a fazer essa associação, né? Como se essa cena desse essa possibilidade de sugestão, né, do Abate, né? Não sei o que vocês acham. Eu acho que tudo bem, pode ter um duplo sentido, só que tava acabando o túmulo, então é óbvio que ele vai estar zoando. Mas a gente tá num campo aqui que tem a ver com a psicanálise, né? Sim, pode estar jogando aí. É. Não, ó, eu vou te... É que a forma como é descrita, né, essa ação de cavalo, ela dá abertura mesmo para essa interpretação. Até porque ela se você pensa, sabe, Sim. principalmente, eu penso muito nisso porque eu acho ela mais uma íntima do que uma vampira. Em algumas culturas, na verdade, os dois são mesmo. Perdão, mas o que seria? São demônios
através de sonhos sexuais. Então, assim, elas se encaixam, eu vejo que ela poderia se encaixar muito como. Então, até porque ele é um padre, né? Então, assim, faria mais sentido, né? Se ela ser uma vampira. E assim, eu pensando nisso, eu vejo que realmente pode ser assim, Claro que é um nível de interpretação mais abstrato. Né? A gente tá fugindo do texto, a gente está se dando liberdade na história, literalmente. Ele não está fazendo nada disso. Né? Mas a Bruna lembrou desse Súcubos, Íncubos, que a gente comentou quando estava falando do conto do Guy de Maupassant, o Orla. Porque tem uma cena em que o Orla, ou aquele ser, se debruça em cima do narrador, né? E suga da boca dele, né? É. Eu acho que ela fala ela fala alguma coisa relacionada a devolver a oportunidade. Porque... Foi quando ela morre, não é? Porque daí eu vejo quando ela tá no caixão, de fato, tipo, ele trouxe ela de volta a vida. Em relação ao que o senhor também falou sobre o abade parecer mais demônio e a outra parecer mais angelical, o próprio padre lá na igreja fala que ou ela seria um anjo ou ela seria o próprio diabo. Fala. Tem essa ambiguidade aí, né? Quer dizer, ela não é da Terra, não é? Sim, não é tipo... não é um ser humano normal, né? De outro plano, né? Mas então, eu voltando um pouco, né? Essa questão aí de uma possível conotação sexual, né, em algumas cenas, não sou eu que estou tirando da minha cabeça, não, né? Porque o Todorov, ele também fala isso a respeito da literatura fantástica de um modo geral, no século XIX, né? E ele fala o seguinte, que uma das funções do fantástico no século XIX é que permite falar sobre coisas que a censura do próprio escritor, ou a censura moral, né, não permitem naquela época. Né? Por exemplo, as perversões sexuais, né? Aquilo que não é considerado completamente normal na sexualidade naquela época. Né? E algumas coisas que até hoje não são, como por exemplo, necrofilia. E também quando fala da morte dela, porque ela morre porque teve uma orgia louca de 8 dias, e daí ela morreu, então tipo assim... Chega a falar isso? Sim, com todas as palavras fala. Quando... Mas essa, no caso, seria a morte real. Quem fala é o abade pro padre. Aí ele fala, não, ela foi encontrada morta e tal, mas foi porque aconteceu isso. Aí ele pega, fala tudo e olha pro padre pra ver como vai ser a reação dele. Não, mas, e ela, a idade dela é de vários séculos, né? Quer dizer, ela não é novinha, né? Como todo vampiro, né? O vampiro, né? Mas, enfim, então, de certa maneira, o que o Todorov diz, né? É que depois, com a psicanálise, o fantástico perde a razão de ser. Esse fantástico do século XIX. Né? Por quê? Porque no século XX já se fala diretamente dessas coisas, como, por exemplo, necrofilia, que no caso seria necrofilia naquela cena em que ele vai lá, dá extrema unção e fica olhando para a mulher que está morta e vai lá e beija a mulher. Daí o Todorov ele vai pegar uma cena de um escritor francês do século XX
que descreve um ato de necrofilia literalmente. Né? Então tá dizendo assim, depois do surgimento da psicanálise, é permitido falar sobre isso diretamente. Então, isso que seria uma metáfora, né? O vampiro, né? Perde razão de ser. Né? Bom, a literatura fantástica realmente muda do século XIX para o XX. Aliás, tudo muda. Né? A literatura toda muda. A cultura, a concepção que a gente tem da realidade. Né? Mas então tem esse aspecto também, né? Certo? O que foi? Fala, Lua. Não, fala aí, você está pensando alguma coisa. Bom, mais alguma coisa que alguém queira falar a respeito desse ponto? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Que possa ser relacionado com tudo que a gente falou até agora, né? Tanto da parte teórica quanto dos textos, né? Literários propriamente. Alguém quer comentar? Eu achei interessante quando ele fala que chega uma hora no conto que ele fala que ele não sabe mais em qual realidade que ele está vivendo, né? Se a vida real dele é como padre ou se a vida real dele é como nobre amante da Clarimonde. Sim. Então, o autor, dentro do próprio personagem, ele joga esse negócio, né, de não se sabe qual é a realidade, essa linha assim entre realidade e fantasia, né, e sonho e tal. Sim. Tem a questão do duplo, né? Que tem a ver com isso, né? Ele está vivendo uma vida dupla, né? Qual delas é mais real, né? A gente pode interpretar isso de várias formas também, né? Quer dizer, tem uma vida do desejo e uma vida do que é realizado, né? Então, sei lá, isso se a gente for para uma interpretação psicanalítica, né? Que acaba sendo meio inevitável para a gente que está no século XXI, né? Mas talvez o próprio autor não fizesse essa interpretação, né? Mas, enfim, essa questão do sonho da realidade é algo bastante presente no fantástico, né? Tem até tem aquela música do Raul Seixas, sabe? Oi? Não, é do sábio chinês que sonhou que era uma borboleta, daí depois, quando ele acorda, ele não sabia se era uma borboleta sonhando que era um sábio chinês. Né? Mas eu não vou saber cantar essa música. Mas essa música do Raul Seixas, ela é baseada num conto de um escritor chinês, que é exatamente isso. É o sábio chinês que sonha que é uma borboleta. Quando ele acorda, ele não sabe se ele é um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta ou se ele é uma borboleta que está sonhando que é um sábio chinês. Né? Então, porque o sonho, se a gente for pensar, é uma coisa bem estranha mesmo. Né?
Esse conto chama Berenice. É. E ele viola o túmulo e arranca os dentes dela. Que ele tinha uma obsessão pelos dentes dela. E faz isso, e ele só se dá conta disso depois, né? Ele faz isso numa espécie de transe. Né? E aí, pensando, porque se a gente pensar esse mundo, né, Como algo. viveu, que alguém morrendo, se era o desejo dele se materializar no sonho, né? Porque ele queria viver com ela, uma pessoa Aham. então, são interpretações que eu vejo que são possíveis. Sim. Essa história me lembrou um pouco da história de uma novela, tanto também pela descrição que ele dá da mulher, não exatamente porque na novela não é muito isso, não, mas pela descrição da beleza, enfim, da trama entre o padre e uma mulher que também era cortesã. Eu não lembro agora o nome deles, mas numa novela tinha que era um casal padre com uma mulher que era. Ela vivia também na boêmia. Isso, Hilda e padre. Sei lá o que. Não, Hilda mas- Furacão. Ah, Hilda Furacão. e essa novela, eu acho que ela é baseada num livro, né? É, sim, parece que é uma história. Não, ela é baseada num livro, mas eu não lembro de qual autor. Mas eu não assisti a novela nem li o livro. Então não adianta, não adianta muito. Né? Mas enfim, se for pensar, é uma questão bastante, né, numa vida de padre, né? Essa questão é uma questão que se coloca, né? Porque ele está abrindo mão de todo um aspecto da vida. Né? Como que chama isso? Celibato, né? Que, o pastor protestante não precisa fazer isso. Outras religiões não precisam. Muitas religiões não precisam, mas no catolicismo precisam. E muitos, embora façam o voto, não seguem, não obedecem. Pois é. Tem um conto do Maupassant, acho que é do Maupassant, que o padre tem um filho, parece. E não fica muito claro. Eu acho que isso é uma questão relacionada com a vida do próprio escritor, sabe? De não saber. Mas enfim, eu não vou ficar chutando porque tá gravando. Tá gravando, vai que eu tô dando um chute muito errado. Bom, mas enfim, dá para discutir bastante coisa, né, no conto, né? Dá para encontrar muitas outras características também que são apontadas pela teoria do fantástico, né? Como, por exemplo, o uso da linguagem, né? Tem aquela cena que ele está saindo do local e ele vê o palácio, né? É citada para exemplificar esse uso da linguagem da modalização, né? Que é essa modalização que fala assim, parecia tal coisa, talvez fosse, tive a impressão de que, sabe? Esse tipo de coisa você dá para encontrar em muitos outros contos e nesse também está presente. Eu acho que até naquela descrição que ele faz inicialmente que eu li aqui, né? Ela parecia próxima, embora estivesse distante. Né? É uma maneira de descrever, de colocar essa incerteza que é o cerne do fantástico, né? Também na linguagem. Né?
Bom, o conto Os Amigos dos Amigos, alguém leu aí que esteja online? Aqui a Luana, né? O Matheus, né? Quando fez o curso. Eu quero, mas eu tenho Aham. Mais alguém leu? Oi? Aham. Alguém que está online aí quer falar alguma coisa? Não, professor, eu não li, não consegui ler esse. Aham. Esse conto, ele é ainda menos, ele é ainda mais cheio de incerteza, porque a própria história, né, ela grande parte do texto, a narradora fica julgando, justificando as decisões que ela tomou, né? Você quer falar, Luan? No começo eu achei um pouco confuso de entender, porque, por exemplo, eu não sabia ao certo, não era questão de quem estava falando ou sobre exatamente o que, mas pra quem exatamente. Porque ela começava a escrever que fulana, não sei o que, depois você descobre que a fulana é amiga dela, e aí ele fala que, tipo, era como se fosse um namorado, mas pra fulana ela fala que é o amigo, aí eu fico, tá, aí, mas quando você vai continuando, eu não sabia se era uma carta que ela estava escrevendo, porque ela fala do tal dos diários, aí eu falo, que diários são esses? Mas enfim, aí no decorrer a gente entende que é basicamente, tem dois carinhas que ele, um homem e uma mulher, eles se parecem muito, e lá no texto diz a expressão que tipo, o balde do mesmo poço, alguma coisa do tipo, água do mesmo poço, querendo dizer que porque eles são muito parecidos e uma característica muito forte nos dois é que eles não tiravam fotos. Por que será? Porque eu falei, porque lá no começo também falava sobre fantasma, tá? Não aparece, mas depois o homem ele tira um retrato, então isso é deixado só para a mulher, que ela fala que ela não vai tirar foto até ela morrer. Enfim, e também uma parte importante é que eles nunca conseguiram se encontrar, porque toda vez que marcava acontecia alguma coisa. No começo isso era engraçado, mas depois começou a ficar tipo assim, mas por que a gente não consegue se encontrar? E essa mediadora entre os dois, né, essa mulher e esse homem, que era amiga da outra mulher, e amante, digamos assim, noiva, que futuramente vai ficar noiva do homem, ela acaba querendo que eles se conheçam porque eles são muito parecidos. Mas aí não dá por conta de eventos da natureza, ou chuva, ou sei lá o quê, ou porque acontece alguma coisa com eles, ou porque o namorado dela viaja, enfim. E aí, quando ela tá pra se casar, ela fala, não, você vai conhecer ele e tal, vamos fazer assim, amanhã você vem aqui, 5 horas e vocês vão se conhecer. Só que aí ela começa a ficar com ciúmes, um ciúmes muito grande. Então ela fala pro namorado dela pra chegar de noite, de tarde e tal. E aí a amiga vai, só que ele não tá lá e ela fica. Aí ela pega e fala assim, não, mas vocês vão se conhecer no casamento e tal. E ela não diz que, tipo assim, ela foi sacana porque tava mentindo pra amiga. Aí a amiga dela fala uma frase assim, tipo, não, mas eu nunca mais vou conhecer ele. E aí você fica meio, fica um negócio, como que ela sabe que eu não vou conhecer esse cara? Aí ela vai embora, aí o homem chega, fica lá, enfim. Passando, a gente descobre que a amiga dela morre, naquela mesma noite, e ela se sente culpada, porque ela acha que ela morreu por dela, enfim, no final ela tinha uma doença, que ela não podia sofrer fortes emoções, entendi. E aí, no final das contas, o homem chega e fala, não, mas eu a vi, eu encontrei e tal. Aí ela fala assim, não, mas será que você não encontrou ela quando já estava morta, tipo um fantasma? Porque os dois também tinham isso em comum. Um tinha visto, o homem tinha visto a mãe quando já estava morta, tipo assim, na televisão. Enfim, achou que era a mãe, mas na verdade a mãe já estava morta. E ela também, a amiga dela, tinha visto o pai. Então ela falou assim, não, mas isso, né, de acordo com a sua história, você viu a amiga minha quando já estava morta. Ele falou, não, e ele começou a falar, tipo, um monte de coisa, dando a entender que ele, sei lá, ficou meio que apaixonado. Mas também é muito estranho o que ele fala, porque ele diz que ela só chegou arrombando a porta, porque arrombando, não, a porta estava aberta, mas ela chegou a abrir a porta de um homem perto das 10 ou meia-noite, aí ficou lá encarando ele por uns 20 minutos ou mais e foi embora depois disso. Aí você fica, tá bom. E a mulher começa a ficar com ciúmes. Aí, aqui era noiva. Quando tá passando, tipo, quando falta uma semana pra eles se casarem, 3 que a amiga morreu, ela chega, tipo assim, coloca ele contra a parede e fala, não, a gente não
não, porque você pensa nela, você encontrou ela naquela vez, você continua encontrando ela. Ele falou, não, ele tentou, né, tipo assim, não, nada a ver, como assim? Como a gente vai estar encontrando ela? Mas ela falou assim, não, mas assim, nem que seja em sonho e tal. Aí ela ficou tipo, não, você tem que escolher entre mim ou entre ela, que era a mulher morta. Ele tinha que escolher entre a morta e a mulher. E ele escolhe a morta. Aí eles não casam. Passa um bom tempo, passam 6 anos. Ele nunca mais casou, nem a mulher se casou. Passa 6 anos. Aí ele morre. E ela fala assim, ele morreu porque ele não aguentava mais. Minha amiga estava cercando que vai se encontrar com ela. É uma história bem bizarra, mas é legal. Não, é que a Luana contou e ficou engraçado, né? É meu jeito. Não, assim, mas a história é interessante pela maneira como ela é escrita, né? Que tem a ver com essa incerteza toda aí, e essa ambiguidade toda aí, até pelo fato de não dar nome para os personagens, né? E começa com quer ver? Um sujeito escreve para o outro falando desse diário da mulher. Sim, Né? mas depois não chega a falar do diário, né? E se perde também. Sim, isso fica só. A primeira parte é uma introdução de um sujeito falando para o outro sobre o diário da mulher e fala que ele meio que selecionou uns trechos que tem uma certa unidade e daí que conta essa história aí. Né? Então, isso, toda a história se passa dentro do diário. É. Ah, Não, é porque que tem a ver com, por exemplo, quando a gente lê O Homem da Areia, né, não começa com 3 cartas. Então, esse tipo de recurso é próprio da literatura fantástica também. Né? Não vai é como se fosse uma narrativa enquadrada na outra, dentro da outra. Né? Que é como se gerasse pontos de vistas diferentes. O Cesarani fala isso. Incongruentes. Né? Sabe? Como se você mostra de um ponto de vista, depois você mostra de outro ponto de vista, e se você for encaixar os dois, fica algo desconjuntado ali. Então aqui essa mulher está contando essa história, né? E mais do que tudo, a gente entra na cabeça da mulher, porque ela sente culpa, ela quer justificar, ela quer entender, e ela é muito confusa. Né? Então, às vezes a gente fica... Pô, ela está falando do que, afinal de contas? Ela está falando de um motivo para ela ter feito isso ou não ter feito aquilo, e é assim, né? Isso daí é próprio do Henry James. Né? Então ele já está mais próximo do século XX. Esse tipo de coisa já é um aprofundamento psicológico no personagem. Né? A gente se aprofunda no aspecto psicológico e não na história, nos acontecimentos externos. Né? Então, a história propriamente dita é uma coisa, né, tanto conflito para uma coisa dessa. Né? A mulher morreu, os dois lá estão com um casamento marcado, eles vão desmarcar, eles vão deixar de se casar por causa da mulher morta, né? Uma questão que eu não entendi muito o porquê dela bater o martelo, tipo, porque o enfoque disso na história foi quando o homem vai se despedir dela e dá um beijo nela, mas antes disso a amiga estava lá com ela e deu um beijo nela, mas obviamente eu penso que não bochecha. Mas eu não entendi por que essa comparação, que ela ficou mais de uma vez. Eu não sei se tinha relação com esse parecerem muito, então, tipo, até os gestos são parecidos. Então, tem os artigos que eu mandei, né? Um deles vai analisar o amor romântico, né? Que é um amor idealizado, que seria o amor entre esse homem e a mulher que depois morre. Né?
que é como se fosse um amor meio perfeito que só se concretiza num outro plano, porque aqui nessa, né, nessa terra cheia de coisa prosaica não acontece, certo? Né? Que é o próprio do amor romântico. Então, ele depois de 5 anos ele morre sem que se entenda direito qual foi a causa da morte dele, mas a narradora fala, não, ele foi atender a um chamado irresistível. Né? Sabe? Então, esse amor idealizado, ele se concretiza só num outro plano, né? E daí é aquela coisa assim, os dois são um, sabe? Uma coisa assim. Né? Também por isso, então, que essa relação de comparar com os dois eles eram como se fosse a mesma pessoa, tipo, a mesma alma. Então, a questão do duplo, isso, a questão de... isso, alma gêmea, como se fosse isso, alma gêmea. Que é uma visão romântica do amor, né? E que aqui na nossa vida cotidiana, cheia de percalços, esse tipo de amor não se realiza, né? Porque a gente tem que lidar com coisas, né, prosaicas demais, né? Certo? Então, de certa maneira, é isso que um dos artigos fala. O outro artigo fala sobre o duplo, né? Que tem a ver com isso. Os dois viram um fantasma, sendo que o homem viu o fantasma da mãe, a mulher viu o fantasma do pai. Os dois não têm manias, né, como essa de não tirar foto. Né, que não tirar foto também pode dar alguma conotação meio sobrenatural. Por que alguém se recusa a tirar um retrato de si mesmo? Né? Ou tem aquelas histórias assim que esses seres sobrenaturais eles não veem a própria imagem no espelho, né? Vampiro. Igual o Dorival também, que não pode dar pra contar. Tinha isso? Eu não lembro. Ele não pode dar, né? Porque senão ele morre. Daí no final ele olha e morre. O retrato dele não vai ficando distorcido, deteriorado. Mas, de certa maneira, o próprio retrato é um duplo, né? O reflexo é um duplo, né? Aliás, tem contos... Tem um livro chamado Contos de Homens Sem Sombra, né? Daí um deles perde a própria sombra, de fato. Ele troca a sombra por uma mala aqui, uma sacola aqui, de onde ele pode tirar tudo quanto é coisa. Né? Tem um outro que perde o reflexo no espelho. Né? Essas histórias são o tema também é do duplo, né? Que é um tema que o Freud menciona naquele texto dele. Né? A gente leu o texto do Freud, né, O Estranho. Ele menciona em um parágrafo assim, a história do duplo. Né? E o duplo tem a ver com o medo da identidade, uma ameaça à própria identidade da pessoa, né? A ideia do Freud. Tem um outro autor que chama Otto Rank, que vai escrever um estudo mais amplo sobre isso. Mas começa com a ideia do medo da morte, né? Que quando você morre, a sua identidade se perde. Né? O que acontece com o seu eu? Sei lá. Então, de acordo com o estudo do Otto Rank, o ser humano cria um duplo de si mesmo, que é o conceito da alma. Né? Então,
bom, uma vez que eu tenho alma, eu vou morrer, mas eu vou continuar existindo, né? Meu corpo morre, mas a minha alma continua existindo. Então, esse é o primeiro duplo, né? Agora, o duplo tem a ver com esse medo da perda da própria identidade. Então, nesse estudo do Otto Rank, ele também fala que o relacionamento amoroso também tem essa questão do duplo, né? De medo de perder a própria identidade, né? Que é uma coisa que acontece no relacionamento. Você deixa de ser você mesmo, ou você se transforma em alguma coisa quando você se relaciona com o outro. Então isso gera um determinado medo também. Mas enfim, esse conto ele trata um pouco disso, né, também. E se a gente for pensar, os dois contos têm alguma relação entre si, né? Porque é uma espécie de amor em outro plano, né? Não no plano cotidiano real, onde a gente tem que resolver questões práticas também, né? Certo? Agora, eu queria chamar a atenção para a importância desse escritor, o Henry James, mencionando uma outra narrativa, uma outra obra dele, que se chama A Volta do Parafuso, né? Já ouviram falar da Volta do Parafuso? O que você ouviu falar? Aham. Não, mas você leu? Não. Alguém leu? Não. Esse livro ele foi adaptado também, né? Para filme, para série, para e ele tem uma influência muito grande sobre várias outras obras, inclusive filmes, né? Eu vou contar a história e vocês vão reconhecer. Tem uma moça que ela é contratada como governanta de duas crianças, né? Ela é contratada pelo tio dessas crianças e ela é filha de uma família puritana, né? Norte-americana, e ela está na Inglaterra e esse tio fala para ela, ó, você cuida dos meus sobrinhos, né, uma espécie de mansão, mas eu não quero ter notícia, eu não quero ter preocupação, eu estou te pagando, mas eu não quero saber, né? Você não entra em contato comigo, não me fala sobre o que está acontecendo. Daí ela fica atraída pelo homem, né, que dá a entender que leva uma vida meio de playboy, assim, né? Por isso que ele não quer saber das crianças. E ela fica seduzida, né? Acho que a palavra melhor é essa, seduzida. Daí ela vai, aceita o emprego, vai lá cuidar das crianças. E, nossa, as crianças são encantadoras. Só que, com o passar do tempo, o menino é um casal, né? O menino estuda num colégio interno e ele é expulso do colégio. E a menina fica lá na mansão. Eles são encantadores e tal, só que ela começa a desconfiar de que eles conversam com os fantasmas da governanta anterior, né? E de um sujeito lá que era empregado da casa também. E ela começa, né, a ver esses seres, né, e acha que esses seres influenciam mal as crianças, que as crianças conversam com os seres, e ela quer provar, tanto para
para os demais que isso está acontecendo e quer salvar as crianças. E ela começa a pirar, né? E ninguém admite que isso está acontecendo, nem as próprias crianças. Daí, bom, tem vários aspectos de conotação sexual também, que possivelmente esses empregados falecidos tinham algum tipo de cometiam algum tipo de abuso. Enfim, é cheio de conotações, assim como esse ponto dos amigos dos amigos, né? E também tem o mesmo aspecto isso que está acontecendo na cabeça da pessoa porque a pessoa está perturbada, ou isso realmente está acontecendo na realidade, né? E essa história que eu contei lembra alguma coisa que vocês já tenham visto? Ou de história, de filme? Uhum. Ah, é? casal pega e adota esse filho. Só que como eles são criados nesse formato, por feiras, assim, então a vida deles é a religião. Eles são extremistas. E aí, um tempo depois, a mulher engravida. Só que, continua comendo e tudo mais, só que qualquer coisinha que eles achavam blasfêmia, assim, acontecia que eles estudaram, né, especialização, aí vira de Deus. E aí, no final de tudo, você fica se perguntando se tudo aquilo que será que aconteceu. Porque assim, não fica explícito. Fica aquela pergunta só, aquela sugestão, realmente são eles que estão causando todo aquele acidente, aquelas mortes. Uma das coisas que é meio que eu acho que é original dessa história, A Volta do Parafuso, é o fato dessa história acontecer com crianças, né? Ter crianças como personagens importantes, né? Relacionadas com os acontecimentos sobrenaturais, né? Então, o próprio nome do livro, né, tem a ver com isso, né? Porque chama A Volta do Parafuso. E a gente, o que tem a ver com a volta do parafuso? Então, assim como nesse conto Os Amigos dos Amigos, tem uma história externa que é de várias pessoas numa casa contando histórias de sobrenaturais uns para os outros, né? Até que um deles fala assim, eu tenho uma história ainda mais tensa, né? É como se assim, o fato de serem crianças, de serem duas, é como se desse uma outra volta no parafuso. Quer dizer, assim, aumenta a tensão, né? Por isso que chama A Volta do Parafuso. E outra coisa, quando a gente fala que uma pessoa a gente fala que ela vai com em inglês é o screw, né? A mesma coisa. Screw. Em inglês também fala. Screwed up. Não, só tô comentando. O título original desse romance é The Turn of the Screw. É A Volta do Parafuso. Tem um filme que eu não vi, mas que é com aquela atriz que foi casada com Tom Cruise. Oi? Os outros.
Acho que é. É que eu não vi, eu só sei que é com ela. Como que ela chama mesmo? Nicole Kidman. Chama Os Outros. Como que é? Que tem criança numa casa. Tem criança, eu não cheguei a assistir, Ah. mas eu sei que tem umas crianças, tem uma coisa que ninguém enxerga nos filmes. Aham. Eu assisti. A temática é a mesma, né? Só que o final é diferente. Ah, Não é uma adaptação da Volta do Parafuso, não. Isso aham. daí é uma Sim. outra história. Aham. Só aproveitando que você perguntou se alguém já viu alguma coisa, alguma adaptação da Volta do Parafuso, tem. Eu acho que a mais recente que tem é da Netflix, que é a Maldição da Mansão Bly, do Mike Aham. Flanagan. Ah, Ele legal. fez uma trilogia de séries que são adaptações de grandes livros, né, de Certo. terror norte-americanos. O Aham. primeiro é A Maldição da Residência Hill, que é sobre o livro da Shirley Jackson, que é a Assombração da Casa da Colina. Aí ele fez a Maldição da Mansão Bly, que é sobre a volta do parafuso. Aham. E o terceiro é a Queda da Casa de Usher, que são os contos Ah, do legal. Edgar Allan Poe. Aí tem na Netflix essa trilogia de, Como de que séries. chama, Aline? Hã? Como chama? A do A Volta do Parafuso é a Maldição da Mansão Bly. Aham. Não, Aí, ou é a Queda da Casa de Usher. aham. É que cada um tem um título diferente, né? Entendi. Mas cada trilogia de série tem um título diferente. Beleza, eu vou procurar. Aí o que retrata o. Eu cheguei a te mandar já na época da disciplina de literatura norte-americana, professor. Que a gente estava analisando também o conto do Henry James, né? Os Amigos dos Amigos. Aham. Aí eu lembro de ter comentado com você, mas aí eu posso te mandar de novo o link pelo WhatsApp. Agora que você está falando, eu lembrei que você tinha comentado. Só que Aham. assim, o Mike Flanagan, ele não faz uma adaptação literal, né? Ele coloca toda uma história ali bem diferente, coloca a visão dele ali no meio, Aham. mas a essência do livro tá ali, assim. Ah, legal. Só que não dá para aí assistir achando que vai ser exatamente aquilo que tá Sim, escrito no livro. mas isso faz parte, né? A gente sabe que a adaptação ela é sempre uma interpretação da pessoa que adapta, né? Tipo assim, a ideia de Aham. A ideia de o mais fiel possível é um tipo de coisa que não faz muito sentido, porque se você quer o mais fiel possível, é melhor ir ficar com a própria obra, né? Certo? Sim, verdade. Aham, Só que às vezes também os diretores acabam dando uma viajada bem, né? não. Que nem isso, o próprio Mike Flanagan. O primeiro, a Maldição da Residência Rio, eu achei legal. Só que a Maldição da Mansão Bly, eu já achei que ele deu uma viajada muito grande, colocou muita coisa diferente Entendi. e acabou ficando um pouco cansativo. Tanto é que eu nem consegui terminar, eu não me interessei para ver. Aham. Acho que eu vi só metade do. Que o cara lá, ele só quis colocar o nome do Fitzgerald para ter uma bilheteria maior, porque
É, é. Enfim, mas isso daí a gente foge um pouco do assunto. Agora, A Volta do Parafuso, tem uma adaptação da década de 60 ou 50, que é com a atriz, acho que chama Deborah Kerr. E o diretor eu não lembro o nome, mas é The Innocents, que é o título, né? Nossa, é assustador o negócio, tenebroso. Assim. Se você, se vocês quiserem, oi? Ah, você achou aí? Se vocês quiserem ficar com medo, vejam isso sozinhos, uma sexta-feira 13, mas tem que ser sozinho na casa, hein? Que o negócio começa com uma musiquinha. Essa musiquinha cantada pela menina, nossa, você sonha com ela depois. Dá pra assistir hoje, que é Halloween, né, professor? Ah, hoje é Halloween? Hoje é Halloween. Ah, então hoje é um bom dia. Combinou nosso encontro. Aham. Tem no YouTube, É, legendado, né? Não, Vixe, essa musiquinha aí, ó, é de arrepiar. Bom, mais alguma coisa a respeito desse conto? Mas, enfim, o que eu estava querendo dizer é assim, que uma das características do Henry James é essa, né? Ele entra na cabeça do personagem, né? E a partir disso, tudo fica incerto, porque a realidade ela acaba sendo mais o aspecto psicológico do que o aspecto externo, né, de acontecimentos. O que é próprio da literatura a partir dessa virada do século XIX para o XX, né, a literatura e a arte vai acabar tendo mais a ver com esses aspectos, né? Então, são vários os autores que a gente pode citar que tem a ver com isso, né? Então, um deles é o Henry James, né? Tem o Proust, né? Mas daí o Proust tem a ver mais com a questão da memória, né? A Virginia Woolf, né? E a própria Clarice Lispector no Brasil, mas daí já no século XX, né? Mas, enfim. Tem o Chekhov, né? Que é um escritor russo, né? Ou seja, a ideia qual é? É que a narrativa vai se concentrar muito mais nos aspectos internos, né? Ou psicológico ou emocional dos personagens, né? Do que nos aspectos externos, ou seja, dos acontecimentos, né? Sim. É uma boa lembrança também, Dostoiévski. E esse conto é excelente, né? Esse conto é que agora não dá para inserir no programa porque esse conto é uma pancada no estômago, mas é bem interessante. Aliás, ele fala contos fantásticos do próprio Dostoiévski, né? Esse conto ele foi adaptado também para a linguagem audiovisual. Ele tem uma média-metragem de 20 minutos, que é também de um diretor russo, Alexander. O que eu vi é falado em inglês. É falado em inglês? É falado
Eu não lembro o nome do Porque diretor. ele fez no Canadá, né? Ah, entendi. Ele é uma técnica de pintura uma animação. Ah, então é outro que eu vi. É tipo um monólogo que eu vi. Ah, tá. Tem esse também, mas o que eu conheço é a animação. Legal. A animação é bem legal, né? Esse conto que a Bruna está mencionando chama O Sonho de um Homem Ridículo, do Dostoiévski. Né? Que ele considera, o Dostoiévski considera que é fantástico, né? De certa forma né? Porque a gente fica se perguntando, que é, basicamente o que é? É um homem que está deprimido e ele está decidido a cometer suicídio. Ele compra uma arma, né? E ele está decidido a se matar naquele dia, naquela noite. Daí ele encontra uma menina pobre, né? Que pede ajuda para ele, alguma coisa assim. Oi? E ele se nega, ele não vai ajudar a menina. E daí ele fica incomodado, porque ele fala assim, bom, eu achava que já estivesse num estágio de completa indiferença com relação a tudo, mas eu estou me sentindo incomodado com o fato de eu não ter ajudado a menina. Né? É assim, né, Bruno? Que na verdade ele fica questionando assim, porque pra ele nada importa, né? Isso, Então, tipo, por que eu vou ajudar ela? Uhum. Mas aí ele fica se questionando isso, né? E isso ele tá encarando a arma, né? Que tá em cima da mesa dele. E em todo esse questionamento dele, ele cai no sono. Isso. Ele adormece, daí ele tem um sonho. Ele adormece com a arma na mão. Uhum. E ele tem um sonho, assim, como se tivesse tirado mesmo. E você se questiona nesse ponto. Sim. E aí ele vai para esse lugar paradisíaco, né? E assim é como se estivesse vivendo uma utopia, só que a forma como ele escreve, né? Que lugar utópico, mas ele fala, mas as pessoas não conhecem o pecado, né? E aí tem várias interpretações, assim, eu interpreto que é como se ele fosse o próprio diabo, né? Porque aí ele começa a inventar mentiras, né? Porque ele tem a máscara, né? Tem sonhos, as pessoas começam a mentir, e aí começam a brigar, né? Esse paraíso, e aí é como se estivesse contando a história da humanidade. Sim. Até o momento assim, que ele acorda com o momento que ele está. Assim. É bom porque a adaptação da animação ele meio que dá um final. Ele que adiciona assim, no final assim, a coisa, né, como se tivesse voltado a ajudar ele, né? Mas no livro não tem. Sim. Ele voltou ou não. Mas, de qualquer maneira, esse sonho que ele teve impediu que ele se matasse, né? Porque ele quer convencer as pessoas de que... Isso, ele quer convencer da verdade, né? Ele quer contar a verdade para todo mundo, e essa verdade, assim, como toda a história dos netos, essa verdade tem a ver com o sonho que ele teve. Né? Mas como é um sonho Sim. católico, você pensa que a verdade dele é verdade, não é porque os católicos chamam Deus de verdade, né? Ele tem que contar a verdade. Sim, tem a ver com o fantástico, porque a gente fica se perguntando até que ponto esse sonho é uma revelação ou não. Porque para ele e ele fala, e ele se considera um homem ridículo por acreditar nisso e querer convencer as pessoas disso. Mais ou menos assim. Enfim, mais alguma coisa que alguém queira falar? A gente está já avançando
no horário da aula da noite, né? E eu só queria lembrar vocês que o próximo encontro é no dia 14, né, de novembro, certo? Não, hoje é 31, né? Dia 14 de novembro a gente vai ler A Metamorfose do Kafka e o último capítulo do livro do Todorov, tá bom? Então, eu agradeço a todos. Eu fiz uns prints da tela aqui e foi passada a lista, né? Então a frequência está registrada, tá bom? Obrigado e até a próxima. Bom feriado para vocês.